dar dois motivos sensacionais para você, para explicar por que o melhor lugar, meu caro João Delarco, para você comprar um carro de 7 lugares é na Kavak. Primeiro, o carro de 7 lugares, você, por exemplo, homem solteiro, cogita um? Não. Eu estou no mercado por um. Por quê? Porque o carro de 7 lugares, quase sempre, ele vem de uma mudança na sua vida, né? Provavelmente uma gravidez, e aí você está falando de trocar o seu carro existente. E em nenhum outro lugar você troca o seu carro com a facilidade, simplicidade, rapidez e preço justo na troca do que na Kavak. Esse é o fator número 1 que se aplica aqui, tanto ao Caoa Chery Tiggo 8, exatamente, isso é 7X, 8X, então obrigado. Esse aqui 8, mas não Pro. Não Pro. Não Pro. Quanto no caso do Jeep Commander. E tem mais um fator que é específico ao Jeep Commander que faz com que comprar o seu Commander na Kavak seja o melhor lugar. Porque o Commander é um carro fascinante no mercado de seminovos. Por quê? Um Commander Limited 0 km como esse aqui custa R$254 mil preço de tabela. Este Commander Limited aqui, com 1 ano de uso na Kavak, custa 187 mil. Por que tanta diferença? Porque, meu caro João Delarco, a Jeep ela é muito agressiva na política comercial em relação à CNPJ, a venda para pessoa jurídica, que dá um desconto ali, dependendo de 8, 9, 10%. Vamos arredondar para 10%. No caso de um carro de 250 mil, esse carro, na verdade, ele sai da concessionária por 225. E aí você, pessoa física, né, o valor dele no mercado de seminovos, ele reflete o preço CNPJ, mas ele chega com essa valorização menor no mercado de seminovos para todo mundo, para pessoa física. Então vale muito a pena o Commander seminovo para pessoa física. E eu quero agregar um outro ponto, na verdade, que é o seguinte: se você for numa concessionária Jeep comprar o seu Commander, eu acho que você só vai receber o seu carro em abril, em maio. Se você vier na Kavak, você sai com ele rodando daqui. Pronta entrega. Aqui a gente tem um carro que foi um divisor de águas no mercado brasileiro em matéria de percepção de qualidade do carro chinês, né? E especialmente nesse segmento de 7 lugares, né? Afinal de contas, a gente tinha lá os SUVs de 7 lugares, todos muito grandes, muito caros, às vezes baseado em picapes. E aqui não, chegou um carro que preencheu bem esse degrau entre uma Spin e uma Trailblazer. Então você conseguiu agregar um carro urbano, um SUV bem acabado, potente também, são 187 cavalos. Numa casca bem resolvida, na verdade, né? É bem bonito aqui o design do Caoa Chery Tiggo 8. É um carro que já está bem adaptado aqui ao solo brasileiro. Então você tem faróis de LED, não abusa tanto assim nos cromados. Eu gosto bastante dessa versão, que é a TXS, na verdade. Às vezes a gente esquece, mas é a versão topo de linha desse carro aqui. Eu diria até que foi o sucesso desse carro que motivou, de certa forma, a Stellantis a acelerar o Commander aqui, que nada mais é que um Compass esticado. É um carro que existe apenas em 2 países, no Brasil e na Índia, né? Então, carros como o Tiggo 8 mostraram que existia esse apetite, né, para preencher esse espaço, como você bem falou, entre uma Spin e uma Trailblazer. Exato. E o Commander é um carro que vende muito bem, né? Considerando o ticket de entrada dele, é um carro que vende mais de 30 mil unidades por ano. O Tiggo 8 também, embora o Tiggo 5X seja o Caoa Chery mais vendido, o Tiggo 8 também não faz feio e vende bem, até pensando nesse segmento, mas vamos ver lá atrás se a gente tem diferenças? Vamos ver lá atrás o motivo pelo qual você está aqui, que é ser a nossa cobaia de terceira fileira. Então vamos fazer mais um comparativo aí de terceiras fileiras com o João. Estou ansioso. Aqui na traseira, esse carro apareceu em 2020, João. Vê como o tempo passa rápido. Esse tipo de DRL traseiro aqui, lanterna de LED longa, era bastante raridade no nosso mercado. A primeira vez que eu vi de longe esse carro na autoestrada, sabe o que eu pensei? Achei que era uma Cayenne. Achei que era um Porsche Cayenne. Cheguei perto e falei, olha, o Caoa Chery Tiggo 8. Como também foi impressionante na época as ponteiras duplas aqui, genuínas aqui. Ó, funcionais. Funcionais, não é só design aqui. Cara, aqui estamos falando de um carro 6 centímetros menor que o Commander, embora ambos tenham o mesmo entre-eixos. E a abertura elétrica do porta-mala também, para você abrir a tampa, dando acesso a esse porta-malas que, logicamente, pelo fato de o carro ser um pouco menor, também é um pouco menor que o Commander, mas ainda assim um bom espaço aí, na casa dos 800 litros divulgado pela Caoa Chery, mas eles consideram volume até o teto. No olhômetro ele é ligeiramente menor do que o do Commander, justamente por essa diferença no comprimento. Inclusive, quando você começa aqui a montar a terceira fileira, sobram menos de 200 litros, no Commander sobram mais de 200 litros, mas
Você viu que eu já armei aqui porque você tem uma missão muito importante agora. Vamos ver, Tá ficando experiente, né? Já sabe que precisa abrir um espacinho aqui pro espaldar. Precisa. Mas vamos lá, vamos aí. Eu. Ó, começa Papá, do seguinte. Vará. Esse banco, você consegue afastar ele um pouquinho no trilho Sim. e ele ergue, ele não deita totalmente assim, mas ele te abre um espaço legal aqui para você entrar. Então, enquanto você roda aí, eu vou dar a volta para recolher o banco. Não precisa. Não, mas eu quero que o Pedro Espina mostre o verdadeiro espaço para suas pernas aí. Tá. Como é que tá a situação? Olha, é a tal história, né? Carro de 7 lugares você tem que negociar sempre com a segunda fileira, na verdade. Você tá confortável para as pernas aí? Confortável para as pernas eu estou, até porque tem um espacinho para colocar o pé embaixo do banco. Você tá confortável aí? Não muito. Então Preciso vem. vir um pouquinho mais Então para vai, trás. vamos ver onde que vai. Não, ainda dá. Agora eu tô bem. Agora também consigo ir almoçar em Campinas, bem como no Outlander. Só que o problema também é o mesmo que eu vi no Tiguan, é um espaço aqui para a cabeça. Tem esse ressalto aqui no teto. Eu tenho 1,77 m, pessoas um pouco mais baixas, obviamente, vão se adequar tanto para as pernas quanto para a cabeça. Mas olha, achei que seria pior. Como é que você está sendo tratado em relação a saídas USB, porta-copos? Isso, Você estou tem bem. caixas de som aí. Não, eu estou bem de porta-copo e porta-objeto. O que está me preocupando, na verdade, é a saída de ar. Não tem no teto, então eu estou preocupado com o calor. Mas. Tem aí no banco de trás. Mas não vai te ajudar muito, né? Porque o ar vai ter que fazer isso aqui e depois descer. Enfim, consigo. Olha só, você consegue ajustar mais ainda. Mas com a porta fechada, acho que não. Mas se fosse mais baixinho, iria então, tranquilamente. Em nome da ciência, mantenha a cabeça nesse lugar que eu vou fechar a porta e vamos ver o que acontece. Se você conseguir, né? Porque eu acho que... Eu acho que não vai rolar, mas talvez se a gente baixar um pouquinho aqui... Então vai. Como é que baixa aqui? Boa. Pode abaixar. Um pouquinho. Aí. Agora, fechamento elétrico. Olha o coco aí. Eu sou doador de órgãos, hein? Great success! Grand Cherokee é você, não é o Commander, né? Mas claramente o design da traseira é inspirado no irmão maior. Exato, aqui estamos falando da versão Limited, olha aqui de novo, lembrando que agora o Commander tem uma versão abaixo dessa no 0 km, né, que é a Longitude, mas a gente já tem bastantes elementos de versões mais sofisticadas, né? Tem esse aço anodizado, não é um aço, mas é um acabamento anodizado, lanterna de LED também, e a gente mantém, por exemplo, a abertura, quase que eu fui lá embaixo, a abertura elétrica aqui. Olha só. Vamos abrir as portas da esperança. Mas aqui sim, hein? Um porta-malas bem maior. Porta-malão, né? 661. Baseado no meu olhômetro, se aqui a gente tem 661 até a linha do vidro, eu imagino que ali a gente tenha na casa de 600, talvez uns 10% a menos. Exatamente. Então, o processo aqui tá ficando padrão, né? Nos carros de 7 lugares, você puxa a alça vindo do lado de cá. Do lado de lá. E o João Delarco entra pelo lado de lá. Mas eu, já vou afastar aqui um pouco o encosto, erguer o apoio de cabeça. Eu sei que vocês gostam, né? Vamos lá. Olha só que bacana, tem as entradas de 12 volts aqui, né? No porta-mala traseiro. Que eu tô entrando pela primeira vez na terceira fileira do Commander. Então vamos ver, já gostei aqui do esquema do banco, é o mesmo do Tigo, na verdade, ele não dá cambalhota, né? Mas ele afasta bem. A porta traseira do Commander também é bem maior do que a do Compass para, enfim, dar acesso aqui à terceira fileira. E vou te falar, esse porta-mala de 221 litros aqui, óbvio, você não vai levar a bagagem de 7 pessoas, mas resta um porta-mala razoável, assim, para você fazer no mercado, alguma coisa quando você estiver usando a terceira fileira. Cara, vamos fazer a negociação aqui? Vamos negociar. Ai. Não sei, Rick parece falso. Eu tô super bem aqui, porque dos fatores aqui que essas coisas são muito legais, né? Você só consegue medir realmente quando pula de um carro para o outro, faz o confronto direto. O assento da fileira do meio aqui é mais alto, então eu tenho mais ângulo aqui com os meus joelhos eu preciso de menos espaço, né? Porque eu tô mais elevado, as minhas pernas recolhem mais. Correto. Olha, o que eu consigo dizer é o seguinte, aqui eu também consigo deitar o encosto um pouco mais, mas o que eu ia dizer é interessante como são receitas bem diferentes. Aqui eu não tenho tanto espaço para as pernas, o meu joelho está mais elevado, então é uma posição um pouco mais desconfortável em relação aqui ao assoalho, mas eu tenho bem mais espaço para a cabeça aqui. Sim. E eu me sinto... mais arejado.
mais arejado, mas assim, essa caixa de roda parece que sobe um pouco mais em relação ao Tigo, então meu braço não tá tão legal, tão bem apoiado. Então é sempre esse jogo de perde e ganha. Então por isso que é interessante, se você for efetivamente levar alguém aqui, traz para conhecer também, dá uma voltinha, eu acho que é interessante. Mas assim, tô bem acomodado, os dois levaria facilmente... O almoço em Campinas tá valendo. O almoço em Campinas tá valendo. E você tem uma entrada USB aí também na boca do gol, né? Tenho, mas saídas de ar também contaria apenas com a central aqui do meio. Então... Uou! Aqui o Tigo foi um dos primeiros carros a ter essa câmera 3D, né? Que realmente impressionou no mercado na chegada aqui. Você tem várias opções, você pode 2D, 3D, aqui uma câmera só de frente, a de ré, e aí você consegue também ampliar o seu aspecto de visão aqui, né? Afinal de contas é um carro grande, como a gente viu lá fora, e também a gente sabe, né? Muitas vezes os chineses foram tanto quanto caracterizados por estão copiando alguém. Mas quando você copia alguém de bom gosto, isso é bom. Aqui um console à la Land Rover, eu não desgosto. Estilo velar, estilo velar, muito bom. Aqui você tem um ajuste de ar-condicionado que é dual zone, inclusive. Esse, bem comum nos SUVs também, né? Esse console em 2 andares eu gosto bastante. Carregador por indução. E aqui você aciona, como a gente estava mostrando, as câmeras nessa central multimídia. O carro foi um divisor de águas no mercado brasileiro em matéria de percepção de valor do carro chinês, né? Foi. E isso está muito explícito no interior, né? Olha só o couro indo de cabo a rabo aqui do painel, né? O som premium, a central multimídia grande, o cluster de TFT imenso aqui, né? Sim. É um carro que ainda entrega muito e ainda tem um visual muito, muito contemporâneo, né? Muito fresh. Olha só que legal aqui, ó. Sabe como chama isso em design automotivo, meu caro João Delarco? Diga. Isso aqui é o Riva Hoop, né? Riva é aquela lancha clássica do Mediterrâneo, aquela lanchinha de madeira invernizada, que tem aquele para-brisa curvo. Então quando você mantém essa curva aqui na base do painel, embaixo do para-brisa, isso em design automotivês se chama o arco de Riva, né? O Tigo tem. Mas sabe o que eu ia dizer também? Uma coisa legal desses carros da Caoa Chery, que como é uma marca que está estabelecida no Brasil, tem fábricas aqui também, esse carro é montado basicamente em CKD aqui no Brasil, mas você tem a chamada tropicalização muito mais assertiva, né? Porque a gente sabe que os carros chineses vêm, às vezes, a gente viu até no Hora 03 agora, umas cores muito espalhafatosas, né, por dentro. Aqui não, tudo mais sóbrio, do jeito que o brasileiro gosta, né? Um acabamento mais acetinado aqui, encaixes bacanas. Alguém entrou na minha casa e disparou o alarme. Tá em obra, normal, vou desligar. Mas ó, aproveitando esse corte, você está falando de tropicalização, né? Uma coisa que é muito importante é carregador por indução, que vários projetos foram colocando depois. Aí você tem carros que o carregador por indução está num lugar meio escondido, adaptado, meio... né? Não, aqui nasceu com o projeto, tá? Aqui fica no local ideal à disposição. Aqui. Mas vou criticar. Se você não tem uma entrada de ar-condicionado específica para ele, pode ser que ferva o seu celular, mas em dias mais frios, a cabine bem geladinha vai carregar com uma maravilha. Aqui também, ó, assistente de descida para o seu SUV, afinal o SUV não pode faltar. Tem ali modos de condução, Eco Sport, que a gente vai ver já. Faz um belo carnaval aqui no cluster, né? Exato, a cada mudança. Exato. Enfim, é um carro bem completinho assim para a categoria. Lembrando, ele era o famoso chinês mais caro do mercado, mas eu acho que ele entregou um bom pacote, entregou argumentos para custar o preço que custava, e eu acho que a gente vai comprovar isso também quando estiver rodando. E tendo chegado antes, ele ainda tem um interior muito competitivo diante do seu principal concorrente, que é o Commander, que chegou como uma referência em matéria de qualidade do acabamento interno. Então, bora conferir o Jeepão aqui. Dando partida no Commander aqui, uma bela boas-vindas, né? Commander. Cara, eu gosto do tratamento que a Stellantis deu aqui pro Commander em relação ao Compass, que a gente sabe que é um carro que é derivado do Compass, mas a percepção é bem diferente, né? De materiais, de ambiente mesmo, né? Tudo mais detalhado aqui, enfim. Eu gosto desse ambiente mesmo que o Commander passa, né? Aqui é questão de afinidade, Bial. Me parece que o Commander é um carro cheio de personalidade, né? O Tigo é um carro muito bem executado, Sim, mas é um pouco genérico. Aqui você entra, você sabe que está num Jeep, você tem esse cuidado, né, com os materiais em alguns pontos, como essa camurça aqui no painel. E você tem um nível de customização do cluster desse carro que é muito bacana. Inclusive, lembrando muito um carro de patamar bem superior, que é o Grand Cherokee, né? Foi quem introduziu esse cluster multifuncional aí da Jeep.
lá no mercado americano, agora chegou aqui e no Commander você tem exatamente essa mesma possibilidade. E ainda falando um pouco mais de grupos estelantes, né, a gente viu também, a gente gravou há pouco com o Fastback, eles não estão para brincadeira quando o assunto é central multimídia, né? Tem aqui uma tela gigantesca também, bem responsiva, você consegue ajustar bastante parâmetros do carro. Então assim, tudo que agrega essa percepção mesmo de qualidade, eles fazem muito bem, você consegue ajustar a climatização também, consegue conectar a internet no seu Commander. Aqui tem também mais botões, funções, né? Park Assist, desligar. Que é uma coisa muito legal, né? Porque primeiro você mantém os controles físicos no ar-condicionado, que alguns carros estão tirando hoje em dia, deixando tudo aqui. Eu não acho legal, acho legal você ter nos dois. E para aquelas coisas que você quer desligar com rapidez, né? Sim. Por exemplo, controle de estacionamento. Cada vez que você para no pedágio, o carro acha que você tá... Não, pá, já bate no botão aqui, físico, mesma coisa com o Lane Assist. O Start-Stop é outra coisa que... A primeira coisa que muita gente faz quando entra no carro que tem Start-Stop é desligar. Os botões estão todos físicos aqui à disposição. E aqui, como a gente está no Commander 4x2, né? A gente não tem as off-road pages entre os aplicativos, mas a gente tem sim modos de condução, né? Tem um modo Sport que deixa a calibração aí de acelerador de câmbio um pouco mais agressiva. Isso, lembrando aqui o motor 1.3 turbo, lá um motor 1.6 turbo, aqui automático convencional, lá Dual Clutch, DCT, né? Mas enfim, receitas aí de carros de 7 lugares abaixo dos 200 cavalos, né? Então a gente vai ver como ambos se comportam daqui a pouquinho. E mais um testemunho do quão moderna é a concepção desse motor 1.3 da Stellantis, né? Que com menos litragem faz a mesma potência do 1.6 do Caoa Chery. Mas bora ver como eles se movimentam então na prática. Bora. Power! Ó, vou sacar aqui um modo Sport. Como bom carro chinês, ele faz um plum. Cuidado que você tem carga viva. Com o cluster todo avermelhadão aqui. Agora, João Delarco, estamos diante do teste. Dá para almoçar em Campinas? Principalmente, dá para almoçar em Campinas se o caminho incluir uma estradinha de serra no caminho? Cara, eu vou te dizer, contigo 8 dá para almoçar em Ribeirão Preto, viu? Sério? Eu não tô zoando, cara. Ó, eu tô bem acomodado aqui. Se você negociar o espaço para perna aqui, como não tem ninguém, mas do que dá para ver, a pessoa iria acomodada bem no banco, na fileira do meio. Mas tem um apoio de braço aqui, o encosto inclina. Até em curvas mais fortes? Até em curvas mais fortes. Eu tô literalmente impressionado com o espaço aqui para a terceira fileira, viu? Cara, eu tô literalmente impressionado com o volante extremamente leve. Leve, né, cara? Mas linear. Não é aquele volante leve como de carros americanos banheirões dos anos 70, né? Que você não tem sensibilidade nenhuma do que tá acontecendo ali embaixo. Tipo, aqui o volante é muito leve, mas... Sei lá, aqui ó, virei o volante 5 graus, 15 graus e eu sinto que a roda tá virando algo proporcional ali embaixo. Ele é comunicativo, apesar de muito leve. E dá pra sentir daqui que é um carro que tem um torque, quase 30 kg de torque, né? Como ele é um SUVzão, você escuta às vezes a roda, o pneu cantando ali, porque ele tem bastante força embaixo. Esse câmbio aí de dupla embreagem também, ele faz umas trocas bem interessantes até em termos de velocidade. É um carro, do que eu me lembro, gostoso de dirigir o Tiggo 8. É um carro interessante de dirigir. Ele tem umas questões culturais, né? Pelo mercado chinês ter... Um conhecido executivo recentemente falou, né, que o chinês gosta que o carro seja uma grande internet sobre rodas. Não tem tanta preocupação com o comportamento dinâmico, sim com conforto, né? E a gente nota isso em algumas coisas, como por exemplo, esse volante muito leve e a modulação de freio aqui é bem diferente do que a gente está acostumado em carros como o próprio Jeep, né? Você tem, ó, eu tô botando certa força no pedal e nada acontece. Tem que ir lá pro fim do curso do pedal para realmente ter um pouco mais de potência na frenagem. Mas claro, isso são coisas que um proprietário se acostuma em pouquíssimo tempo, né? É um carro bem interessante o Tiggo 8 para quem busca bastante espaço. E aqui, especificamente esse Tiggo 8 da Kavak, tá com 34 mil quilômetros, na faixa ali de 147 mil reais, se não me engano, né? Isso. Tem uma diferença de preço grande aí em relação ao Commander. É um custo por metro quadrado automotivo bastante atraente. O Tiggo 8 ele se beneficia, né? Como a gente tem a versão híbrida plug-in do Tiggo 8, né? Que custa mais caro, essa versão aqui que segue em linha também consegue ter esse preço mais competitivo. Falei que a modulação do pedal do freio leva um tempo aqui para acostumar a freio, tarde demais. Mas, como eu estava dizendo, retomando, ele tem essa vantagem de custar um pouco menos, né, que o Commander. E é isso, não deve, pelo menos em termos de espaço, estou bem acomodado aqui.
equipamentos, como a gente costuma dizer, o kit dignidade, tá tudo aí à sua mão também. Eu acho que se você tá no teto ali do orçamento para um carro de 7 lugares e puxa vida, será que eu pego o Tiggo 8? Eu acho que vale a pena sim você pensar nele, justamente por isso, porque é um carro que entrega não custando tão caro assim nesse mercado, né? E é um carro já bem consolidado no nosso mercado, inclusive Exato. no mercado de seminovos, né? Quando a gente olha para o mercado de carro 0 km, ele está fazendo coisas de quase 1.000 unidades por mês, né? 10, 12 mil unidades por ano. Então é um carro que já tem a sua massa crítica, a sua legião de fãs, né? Então também é um carro que é moeda forte aí no mercado de seminovos, tanto para você comprar quanto para você vender. E é claro, na Kavak você vende o seu usado e em menos de 24 horas o Pix cai na sua conta. Mas bora, já que a gente está falando de diferenças culturais, e para o mais americano dos SUVs de 7 lugares do mercado brasileiro. bora! Power! Já vou sacar o modo Sport aqui, ó. Parece ali o Commander com uma linha de chegada. Eu confesso, João Delarco, que aqui posição de guiar mais alta, aquela vista do capô mais quadradão ali, tá mais... É a posição mais clássica de SUV, tá mais do meu agrado para a proposta do carro. Olha, e eu vou dizer o seguinte, já que você deu um parecer sobre a sua posição, eu vou dar sobre a minha posição e eu digo... Mesma curva forte, tá? Para poder fazer o comparativo correto. Ainda bem que a gente tem cinto aqui atrás. Estava mais confortável no Tiggo 8. A perna fica um tanto quanto elevada aqui no assoalho, o assoalho não é tão baixo aqui atrás e a caixa de roda invade muito aqui o espaço para o braço. Você tem que ficar com o cotovelo, o ombro aqui um pouco levantado aqui. Imagina que uma pessoa menor do que eu até, né, que teria que levantar mais ainda o ombro em relação ao tamanho do corpo. Então assim, de todos, já andei em 5 terceiras fileiras aqui já nesse canal aí. Por enquanto, o Tiggo 8 se sobressaindo aí nesse Sério? quesito. Melhor até que da SW4? Melhor até que da SW4. Tirando o fato do seguinte, né? Lá a gente tinha saída de ar no banco de trás, aqui esses SUVs pecaram nesse quesito porque não temos, infelizmente. Mas ó, freio parece que você não precisa pisar tanto. Assim. Não, modulação de freio mais ao gosto brasileiro, vamos chamar assim, né? E a questão que eu tava falando cultural, o volante também, por exemplo, é leve porque é um SUV. O entre-eixos longo desses carros é legal demais, né? Na hora de passar por uma lombada. Aliás, ambos têm exatamente o mesmo entre-eixos, né? 279 e também o Tiggo 8 um pouco mais leve, até porque é um carro um pouco mais curto também, mas muito semelhantes, até de largura, né? 1,85. Mas embala bem o Commander Limited aqui, 1.3. Mas realmente essa caixa de roda invadindo aqui um pouco prejudicou a sensação de espaço e largura aqui no banco, na terceira fileira. Mas eu acho que são duas ótimas opções para quem busca aí um carro de 7 lugares. O Commander com um visual mais fresh, né, e possibilidades aí de versões a diesel, 4x4 e tudo mais. Também por isso um preço maior, né? E aí se a questão de ponta do lápis ali tá mais prioritária para você, o Tiggo 8 oferece um espaço que, como você provou aí na terceira fileira, até melhor por um valor significativamente menor. Mas em ambos, se você optar por um seminovo da Kavak, você vai ter um carro com 240, até 240 itens aí recondicionado por especialistas e a garantia de devolução, né? Comprou um Commander e talvez eu queira um Tiggo 8, você tem 7 dias ou 300 km para mudar de ideia e receber o seu dinheiro de volta. Exatamente, mas aí quando você pula aí pro banco da frente, né, você vê esse banco em 2 tons aqui, esse esmero um pouco maior aqui no acabamento, né, que a Jeep quis dar para esse carro, até para justificar o preço dele, fazer jus ao segmento que ele quer competir. Dificilmente alguém vai se arrepender da escolha, mas se não gostar do Commander, tem essa vantagem que você acabou de dizer, mas realmente é um carro muito... como é que a gente pode dizer? Ele não se arrisca, ele não erra tanto, né? Ele é sempre bem assertivo nas escolhas e é por isso que ele vende tão bem. É um carro que, pro meu gosto, pega bem na veia aqui, a gente estava falando, né? As questões culturais, a calibração de volante também, né? É um volante leve, porque é um carro que privilegia um conforto, né? O carro familiar, mas não dá aquela sensação de estranheza que o volante tão leve do Tiggo dá, né? Você tem aqui um pouquinho mais de esportividade nesse sentido, né? Um volante que te comunica um pouquinho mais. E me pareceu, pelo menos aqui do fundão, uma cabine ligeiramente melhor isolada. Então, para uma viagem longa também, para você que faz grandes viagens, ou mesmo no dia a dia, né? Quando a gente só quer um pouquinho de silêncio na cabine, esse esmero mínimo a mais na construção acaba
te ajudando nesses momentos que você está um pouco cansado já. De qualquer forma, ambos excelentes escolhas. Diz aí nos comentários qual seria a sua. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, entre lá no site da Kavak para escolher o seu próximo carro, ou melhor, o seu próximo Kavak, ou quem sabe vender o seu carro em menos de 24 horas. Você tem o Pix na conta trazendo o seu usado para Kavak. Siga também @kavak.br e é isso, João. É isso, um forte e sincero abraço a todos. Não deixem de deixar, olha só, e não se esqueçam do seu like. É muito importante para esse conteúdo chegar a mais gente. E é isso, escreva aí se você quer me ver andando na última fileira de algum outro 7 lugares. Eu tô com medo de vocês que me quiserem muito ver eu... Tem C3 Aircross aí já no mercado de seminovos. Exatamente, já no mercado de seminovos. E aí eu acho que a condição vai ser um pouquinho pior do que o Commander. Valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço.